o São Paulino está pé da vida. Diga, Fausto. Vanderlei, o São Paulo era conhecido como o time da fé. A fé move montanhas, mas não moveu o São Paulo para a fase de grupos da Libertadores da América. Exatamente. Então, quer dizer, move montanhas, mas não levou o São Paulo a fase de grupos da Libertadores da América. E, infelizmente, nesse caso, não adianta contar apenas com a fé, né? Com a oração, enfim. Vale muito, mas no momento do aperto você tem que ajudar. Eu concordo. Porque fica muito fácil, né? Jogar a responsabilidade pra Deus, enfim, né? Pra cada um, pra sua crença. Exatamente, você tem que ajudar. É aquela coisa, né? Eu vou ser bom, mas você não é, mas quer que Deus te ajude, né? Entendeu? Não é por aí, não. Então, precisa acabar com essa história do São Paulo entrar pra ser derrotado nas competições. Isso, o torcedor do São Paulo tá cansado. E existem erros em todos os departamentos do São Paulo. Diretoria, uma vergonha o que a diretoria do São Paulo tá fazendo, uma desorganização absurda, né? Tratando um gigante do futebol brasileiro, um clube gigantesco, uma instituição gigantesca de maneira triste, né? Então é um absurdo o que a diretoria do São Paulo tá fazendo com o São Paulo. Uma desorganização absurda. Comissão técnica. Eu acompanhei atentamente ontem o fim de jogo, Vanderlei, e eu vi a coletiva do Jardine, logo no finalzinho, né? Vocês ficaram 1 hora esperando o glorioso Jardine falar. Você viu o desabafo no telefone? Então, um negócio absurdo. E o Jardine, me assustou, o Espímpolo até chegou a comentar isso, precisa desgrudar um pouco da categoria de base, não sei se vocês lembram de uma resposta dele, que ele falou que ele não encontrou ainda o que ele tinha feito na categoria de base com o São Paulo. Ele não conseguiu o time profissional trabalhar da mesma maneira que trabalhava a base do São Paulo. E eu não sei se isso é bom, Vanderlei, porque base é uma coisa, o time profissional é outra. Talvez esse elo dele com a base ainda não tenha se desligado. Isso é natural, é um processo lento isso, né? Não é uma coisa assim. Até por isso que eu acho que esse passo da base pra categoria principal não é uma receita pronta, não é sempre que vai dar certo. Não é o que aconteceu com o Carille que vai dar certo no São Paulo, no Palmeiras. Então cada caso é um caso. Agora, eu concordo quase 100% com você com relação aos jogadores. É uma vergonha o que os jogadores do São Paulo estão fazendo. Jogadores que foram contratados a peso de ouro, né? O Hernanes é um jogador que tem história no São Paulo Futebol Clube, mas não jogou absolutamente nada ontem. Poderia ter rendido um pouco mais. O Diego Souza realmente tá pesado. O Nenê não tá jogando nada. Jogadores da base, o Elinho, precisa aprender outras funções. Só trabalha com a perna esquerda, apesar que ontem ele tentou algumas coisas diferentes no jogo, mas também não tem condição de jogar do lado que ele joga se não sabe trabalhar com a perna direita também. Então, quer dizer, tem muita coisa errada. Agora, essa conversa, Vanderlei, na boca do vestiário, rapaziada, o Vampeta fala muito isso. Rapaziada, finge que não ouviu nada que o treinador falou, se não concordam com o que o treinador falou, e toca o barco. Até porque vai sobrar pra eles. Faziam isso em 2014, Fausto, com o Muricy. Até porque vai sobrar pra eles também. Vai sobrar muito pra eles. Faziam isso com o Muricy, Fausto Favaro, isso que você falou. Então é isso. Kaká, Rogério Ceni, não é isso, vamos jogar assim, assado. Com o Muricy, hein, cara. Vanderlei, torcer, de jeito nenhum a gente aqui, eu, Zé, o Espímpolo, você, o Tebas, torcemos contra um profissional como o Jardine. Porque tem que cair. Nada disso, mas talvez ele não esteja preparado para assumir. Ele é um dos culpados, apenas um dos culpados dessa situação no São Paulo, e é uma situação que há bastante tempo São Paulo não consegue sair. Eu não consigo considerar o título de 2012, que foi o título da Sul-Americana, porque o time não tem obrigação de ganhar todo ano, Vanderlei, mas tem obrigação de render um pouco mais, e o São Paulo não faz isso faz tempo. Então o São Paulo realmente, se a gente achou que estava saindo da UTI, quando o São Paulo assumiu a liderança no passado, ele volta para a UTI. Eu acho que nem o Muricy e nem o Rogério Ceni aceitariam voltar, mas não tenho informação. Só estou dizendo que... Por amor, o Muricy eu acho que nenhum dos dois, mas, de qualquer maneira, não é informação, é só uma sensação. E nós estamos aqui falando daquilo que está bombando nas redes sociais, que é a situação nesse momento do São Paulo, que perdeu dinheiro, perdeu exposição, não tem mais competição internacional para participar esse ano, enfim, não é brincadeira, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. O torcedor que está irritado e está preocupado, está decepcionado, frustrado, tem total razão. Sem dúvida alguma. José Manuel está na fila e vai falar o que ele tem. Está aqui, ó. Falou para mim, Vanderlei, está aqui.
tá aqui. Fala, José Manuel. Bem rapidinho, Vanderlei. Vergonhoso. O São Paulo, e aí não importa quem seja o treinador, não importa nada. Um time com tantos jogadores experientes, de nome, que ganha um caminhão de dinheiro, não conseguir se organizar, conversar entre eles dentro de campo e fazer um gol, pelo menos, no tal do Tadjeres, time pequeno da Argentina, é uma vergonha muito grande. Tiver apoio da torcida. Aliás, a única coisa boa que o São Paulo tem ultimamente é a sua torcida, que leva 60 mil torcedores quando precisa, que leva 40, que leva 50, o torcedor sempre responde. E ontem tivemos 43 mil torcedores acreditando e principalmente indo lá para ajudar o time. Agora o São Paulo não consegue responder nem a isso. Aí temos jogadores de 35, 37, quase 40, parecendo juvenil, cara, tremendo, nervoso em campo, e ninguém se organiza dentro de campo. Agora, direção de futebol do São Paulo, aí inclui presidente, inclui Raul, inclui todo mundo, não tem capacidade de pilotar esse avião, esse Boeing que é o São Paulo. Não tem capacidade de dirigir um time tão grande quanto o São Paulo. Bom, saída de treinador parece óbvio agora, mas eu quero ver coragem dessa gente, e ó, faz uns 10 anos que tá acontecendo isso, de pedir o boné e ir embora, e desocupar o trecho, porque não tem competência para dirigir o São Paulo.